Estamos aqui com Nelson Pellegrino, nosso grande deputado federal. Encontrei ele aqui nos ônibus e hoje vamos conhecer um pouco mais de Nelson Pellegrino. Eu tenho a maior curiosidade, Pellegrino, de conhecer um pouco da sua vida. Me conta aí onde tudo começou, esse amor que você tem pela população, hoje está pleiteando até a Prefeitura de Salvador. Me conta da onde iniciou o amor pelo povo. Olha, Márcio, primeiro eu sempre gostei de política. Desde criança, a minha mãe dizia que quando eu tinha 10 anos, eu ficava na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional, na época da ditadura. Mas desde criança eu sempre me indignei muito com a pobreza. A pobreza sempre foi uma coisa que me agrediu. Eu morava num bairro de classe média, no Acupe de Brotas, e a escola que eu estudei na minha infância era uma escola que meu pai, apesar de não ser... Meu pai era médico, então, portanto, era uma pessoa remediada, mas pai de 5 filhos, então... Meu pai vivia só de emprego público, era médico do Estado do INSS, a gente não tinha nenhum tipo de regalia, a gente tinha uma vida regrada, uma vida de classe média, mas a escola que eu estudei tinha muita gente de classe mais baixa. Então eu tinha esse contato, então eu sempre tive uma identidade, sempre a gente foi criado, né, com essa intimidade de igualdade, mas sempre a pobreza é uma coisa que sempre me agrediu, a pobreza sempre foi uma coisa que me indignou. Então, desde menino, desde criança, eu tenho esse fraco pelos mais fracos. Você acha que isso vem de coração, ou seja, um lado emocional exacerbado que você tem de nascença, ou isso foi trabalhado pela família? Não, essa coisa é uma coisa nata, isso aí é uma coisa nata. Isso é uma coisa de meu pai e de minha mãe, que sempre tiveram preocupação social muito grande. E essa coisa você não adquire, ou você gosta ou você não gosta das pessoas. Ou a pobreza lhe agride ou não lhe agride. Ou você quer que haja justiça social ou você não quer. Então isso é uma coisa que você já nasce com isso. Se você não nascer, não adianta, você só vai fingir. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a fé? Sem dúvida nenhuma. Eu, desde menino, meu pai era um homem de fé, minha mãe também, me levaram para a igreja desde cedo. E no Evangelho a gente aprende a servir o próximo. Porque tudo na vida da gente não acontece por acaso, nós somos o que somos. Então eu tinha essa sensibilidade desde criança, depois essa sensibilidade ela se ampliou pela minha dimensão de fé, e depois isso foi desaguar naturalmente na minha opção política, que foi uma opção política de buscar um partido, de buscar uma militância que pudesse, através da política, poder fazer pelas pessoas, transformar a realidade das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Você se considera um líder, Pellegrino? E o que é liderança para você? Eu me considero uma pessoa que é uma pessoa comprometida com as causas sociais. Na minha vida, essa preocupação ela se desdobrou em diversos momentos. Na minha escola, onde eu estudei, onde eu comecei a fazer política, eu fui presidente do Grêmio da minha escola. E, portanto, procurei, nesse sentido, ter um trabalho voltado para a questão social. Depois eu comecei minha militância como presidente do Grêmio da minha escola, e aí no movimento secundarista eu lutei contra a ditadura, lutei por democracia, lutei por igualdade social. Depois eu fui para a universidade, já era militante do movimento estudantil. Na universidade fui presidente do DA, que era o diretório acadêmico, que era o universo da escola. Depois fui presidente do DCE também, da universidade onde eu estudei, porque eu fiz direito, mas também fiz economia. Fui diretor da UNE, a União Nacional dos Estudantes também. Portanto, no movimento estudantil eu assumi todos os cargos que se poderia assumir. Dentro da presidência de um diretório acadêmico, que é a unidade de base, que era o curso onde eu estudava. O diretório central, que era a representação de todos os estudantes da universidade. E foi diretor da União Nacional dos Estudantes, que era a entidade que representava os estudantes no plano nacional. Então, no movimento estudantil eu tive toda uma carreira e sempre muito comprometido, né? No meu tempo movimento estudantil era o tempo que a gente tinha sonhos, transformar o Brasil, lutei pela democracia como liderança estudantil, enfrentei o regime militar, estive nas passeatas, nas manifestações, como estudante lutei por uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Portanto, a minha militância no movimento estudantil foi uma militância de liderança, sem dúvida nenhuma. Mas o que é ser líder, na sua opinião? Liderança você sempre teve, mas o que é ser líder? Liderança é uma coisa, na minha opinião, nata. Ou você é ou você não é líder. Ou você se destaca e isso tem que acontecer naturalmente. Aquela pessoa que é líder é aquela pessoa que enxerga mais adiante. Aquela pessoa que tem ideias que são capazes
de agregar e de comandar grupos. Isso é que é ser liderança, na minha opinião. Isso é uma coisa natural, liderança não se impõe. Liderança, ela, naturalmente, ela se revela. Então, quando você é líder, naturalmente, isso acontece. A sua motivação, Pelegrino, na sua vida, você busca aonde? Primeiro, em Deus, que é uma figura de inspiração para mim, né? Deus é uma coisa que orienta a minha vida, eu não faço nada sem pedir proteção a Ele, sem pedir orientação a Ele, sem orar por Ele. Em segundo momento, minha família. Eu sou muito família. Meu pai foi uma referência muito forte na minha vida, uma referência de ética, de moral, de solidariedade, de companheirismo, um homem que morreu sem inimigos, era uma pessoa respeitada, querida por todos, pela sua forma sempre cortês de tratar as pessoas, forma solidária. Minha mãe também, que é uma pessoa maravilhosa, é uma mãezona, mas é uma mãe não só dos seus filhos, mas é uma mãe que procura, né, ajudar a todos. E sempre dentro de família a gente tem muito forte entre nós. Meu pai me dizia que filho é uma preocupação que a gente tem de quando o filho nasce ao dia que a gente morre. E é verdade. Meu pai se preocupou com a gente e procurou cuidar da gente até o dia que Deus levou ele. Amém. E isso de minha mãe também. E ela, todo domingo a gente mantém esse hábito de almoçar lá e ela vem com a listinha dela de coisas que ela quer que eu ajude a resolver, de amigos, de parentes, de pessoas que pedem, solicitam dela. E ela traz a listinha dela e a gente, de vez em quando, a gente se fala todo dia pelo telefone, que era um hábito que eu tinha com meu pai, quando ele estava vivo. Mesmo morando em São Paulo, no período que eu estive na Uni, eu tinha esse hábito de todo dia ligar para ele, para falar com ele, para falar com ela, nem que fosse para dizer que está tudo bem aqui, como é que tá as coisas aí. E esse hábito eu mantenho, né? Todo dia eu ligo para minha mãe, a gente se fala, conversa, e ela fica também, aproveita para fazer as cobranças das demandas que ela me deu, de que são demandas que não são dela, são demandas de que ela quer ajudar as pessoas procuram ela, e ela me pede para ajudar. Fala um pouco dos filhos, Pelegrino, o que isso significa para você, esse amor dentro de casa? Meus filhos são minha razão de viver, né? Eu sou apaixonado pelos meus 3 filhos. Tenho uma filha mais velha, tem 24 anos, que é meu primeiro amor, eu brinco muito com ela, né? Porque agora tem uns pequenininhos, né? Porque tem a de 24, mas tem um de 5 e outra de 2. Então é natural que os menores sempre têm uma atenção maior, mas eu brinco com ela que ela é meu primeiro amor, ela é minha paixão, é minha grande companheira, a gente se fala também todo dia, a gente conversa, ela me conhece muito, ela sabe quando eu estou triste, ela sabe quando eu estou alegre, a gente conversa muito, e é uma menina maravilhosa, foi uma adolescente que não me deu trabalho, é uma pessoa muito centrada, eu acho que ela tem muito a minha personalidade. Tem um pequeno, que é Nelsinho, que é meu filho amado também, que é o homem, né? Que isso é muito importante na família italiana, né? O homem é que leva o nome da família adiante. Que é uma figura... Vocês têm uma ascendência italiana. Ascendência italiana. Meus avós, por parte de pai, eram italianos. E eu acho que uma das coisas que lhe dá essa força de continuar isso aí, eu sou uma pessoa de família também. Parabéns por ter mantido suas raízes e estar exemplificando aí os que vêm, seus filhos mais novos e a filha mais velha também, que com certeza tem em você um grande pai. E tem Sofia, né? Que é a pequenininha, que é o xodó da casa, né? A caçulinha, personalidade forte. Eu brinco com ela que ela é a gatinha angorá. Gato angorá é aquele gato bonito, né? Mas é o gato bravo e tal, ela dá risada. Ela fala, não sou gato angorá não, eu sou princesa. Parabéns, Pelegrino. Vamos agora para sair um pouco desse lado pessoal, que é bonito o seu, e eu gostaria de ficar aqui, se essa viagem de ônibus fosse mais longa, eu ficaria com você aqui o tempo que necessário para conhecer mais da sua vida. Mas vamos falar um pouco do lado do trabalho agora, o lado político. Como você enxerga o Brasil hoje? Eu vejo em crescimento, mas vejo que ainda falta muito em relação à desigualdade social. E você sempre foi um cara que lutou pela igualdade social. O que você acha que pode ser feito ainda no Brasil para que a gente atinja parâmetros de primeiro mundo? Olha, o Brasil hoje é um país no mundo que tem a maior rede social de proteção. Essa rede foi iniciada pelo presidente Lula, através do programa Fome Zero, depois do Bolsa Família, mas um conjunto de programas sociais que vão não só de permitir que as pessoas possam comer 3 refeições por dia. Então, em 8 anos do governo do presidente Lula, 30 milhões de pessoas ascenderam à classe média, o que é positivo, porque passaram a ter saúde, passaram a ter educação, passaram a ter emprego, passaram a ter qualidade de vida, passaram a possibilidade, inclusive, de consumir, porque essas pessoas que sequer consumiam. Não sei se você sabe, eu fui o único baiano que participou
da equipe que coordenou o programa de governo do presidente Lula. Ele me convidou para isso na época, eu tinha uma experiência grande na área de direitos humanos, e ele me convidou para fazer parte da equipe, para dar essa contribuição também na área de segurança pública e de direitos humanos. Mas eu participei de todos os debates, que era a coordenação. Começou com o Celso Daniel, depois prosseguiu com o Palocci. Mas as cabeças mais pensantes do Brasil participaram desse grupo. Então eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo no Brasil não foi obra do acaso. Foi a capacidade de liderança do presidente Lula, mas nós pensamos com ele, através das caravanas da cidadania, através do Instituto da Cidadania, mas também da equipe que elaborou o programa de governo, nós pensamos como o Brasil tinha que se desenvolver. De forma soberana, mas hoje a pedra de toque, né, o fundamento principal da sustentabilidade do crescimento econômico do Brasil é a distribuição de renda. Ou seja, nós temos 30 milhões de pessoas que estavam fora do mercado, que passaram a estar no mercado, e as 40 milhões que estavam no mercado tiveram sua renda melhorada. Então isso sustenta a economia brasileira. Isso faz com que a economia brasileira rode, inclusive, na crise econômica de 2008 e 2009. Então, em verdade, a ideia, certo, da gente poder fazer um país cada vez mais igual, e agora a nossa presidenta Dilma lançou um outro desafio importante, que é acabar com a miséria extrema no Brasil. São 16 milhões de brasileiros que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm saúde, não têm educação, não têm emprego, não têm renda nenhuma. A ideia da presidente Dilma é acabar com isso no Brasil, fazer com que essas pessoas tenham o mínimo. O que é o mínimo? Ter um lugar para morar, ter acesso à saúde pública, ter acesso à educação pública, ter uma renda mínima, que pode ser o Bolsa Família, mas pode ser um benefício de prestação continuada, pode ser uma aposentadoria, mas pode ser um apoio para montar um pequeno negócio, seja com a doação de um equipamento ou com um crédito subsidiado, para poder as pessoas poderem sobreviver com suas próprias pernas. O governo Wagner, né, dialogando com essa prioridade do governo federal, instituiu também um programa na mesma linha na Bahia, porque desses 16 milhões, 2 milhões e 400 estão na Bahia e 350 mil em Salvador. Então o que está faltando nesse momento é um correspondente no município. Uma política que o município faça a sua parte do combate à miséria extrema no Brasil, que é inclusive um dos objetivos do milênio que o Brasil atingiu em 2007, quando deveria atingir em 2014, e agora a presidente Dilma, o governador Wagner, no caso da Bahia, a presidente Dilma no plano nacional, lançaram-se esse desafio. E está precisando em Salvador também a prefeitura entrar nessa rota, porque isso é que é fundamental para a gente ter justiça social no Brasil. Agora falando no âmbito municipal, Pelegrino, aqui Salvador tem uma concentração muito grande de negros. O que você poderia fazer para uma maior igualdade social aqui na nossa cidade? Salvador é uma cidade negra, mas os negros têm os piores empregos, e se for mulher negra, pior ainda. Tem a escola que não é da qualidade, não tem saúde. Por exemplo, na área da saúde, já há estudos que mostram que há uma doença que tem uma incidência maior sobre a população negra, que é a anemia falciforme. A rede municipal hoje de saúde não está aparelhada a fazer o exame para detectar logo quando o bebê nasce, se ele tem ou não tem anemia falciforme, e não tem uma rede de apoio, porque essas pessoas têm que ser cuidadas, essas pessoas têm que receber medicamento. Então a rede municipal não está aparelhada para isso. Nós temos que aparelhar. Há também estudos que revelam que, no caso da população negra, a incidência da hipertensão ela é mais letal, ou seja, a pressão alta ela é mais agravada quando as pessoas são da etnia negra. Então é preciso também ter uma atenção especial nesse sentido. Mas também no mercado de trabalho, as oportunidades não são as mesmas iguais. Agora você vê, por exemplo, o governo começou a instituir a política de cotas. As pessoas que são afrodescendentes, que são negros, elas têm uma reserva de cotas na universidade. O Democratas foi à justiça impedir isso, dizendo que não, que isso era discriminação. Porque não é discriminação. A população negra ela precisa ter uma oportunidade que historicamente lhe foi negada. E ela precisa ser lhe dada essa oportunidade. Então, você estabelece um padrão de concorrência diferenciado. Quem estudou na escola particular com todas as condições vai concorrer com os seus semelhantes, que tiveram a mesma educação de qualidade. Quem não teve essa mesma oportunidade tem que concorrer com os seus iguais. Então você vai elevar. Eu sempre cito um exemplo, eu fiz Direito na Universidade Federal da Bahia, numa cidade que tem 80% de pessoas que são negras. A minha turma de Direito eram 200 alunos que entravam por ano, dividido em duas turmas de 100.
não tinham 10 negros na minha turma em 1980. Hoje, com muita felicidade, eu vou à universidade dar palestras e vejo que mais da metade da sala são de pessoas negras, são de pessoas pobres. Então, essas pessoas terão oportunidade na vida, estão tendo uma oportunidade na vida, vão ter uma ascensão social e também já darão oportunidade para os seus filhos. O poder de aquisição aumentou muito, né, Pelegrino, nesses últimos anos. Acho que a política salarial também, hoje o salário mínimo, comparado com o passado, ele aumentou bastante, né? Com certeza. Eu, quando fui eleito deputado federal pela primeira vez, em 1998, a principal bandeira nossa no Congresso Nacional era um salário mínimo de $100. Hoje, o salário mínimo está acima de $300. Nos 8 anos do governo Lula, teve um reajuste acima da inflação de quase 60%. Então, o salário mínimo teve um ganho real. E o que é mais importante, você sabe, eu sou advogado de sindicato. Há 25 anos eu sou advogado de sindicato. Então, eu, embora esteja no meu 6º mandato de deputado, 2 de estadual, 4 de federal, eu não tenho uma militância no dia a dia como advogado de sindicato, mas eu continuo acompanhando categorias de trabalhadores. Inclusive, todos os anos eu sou chamado a fazer palestras para falar sobre a situação política, sobre a situação econômica do país. E eu tenho dito que o cenário que foi iniciado no governo Lula e que agora prossegue no governo Dilma nunca foi tão favorável aos trabalhadores, que tiveram ganho real de salário. 90% das categorias que fizeram campanhas salariais nos últimos 9, 10 anos tiveram reajuste acima da inflação. Depois de 30 anos, os salários perdendo participação na renda nacional, os salários passaram a ter uma participação maior na renda nacional. Isso é muito bom, porque no passado, na época que Fernando Henrique era presidente, que eles governavam o Brasil, salário era problema. Eles achavam que quanto mais o trabalhador ganhasse, mais ele consumia, e aí você não tinha oferta para aquela demanda, e aí gerava inflação. No governo Lula, no governo Dilma, não. Salário é solução, porque quanto mais o trabalhador puder adquirir, quanto mais poder de compra ele tiver, mais ele vai comprar no comércio, o comércio compra da indústria, a indústria compra da agricultura, e você vai rodando a roda da economia. Então, quanto mais a indústria produz, a agricultura produz, o comércio produz, mais eles empregam. Então, são mais trabalhadores com capacidade também de consumir. Então, isso é que é o fundamental da economia. Então, hoje, o centro da economia brasileira é a distribuição da renda, a distribuição da riqueza. Isso faz com que a gente tenha uma sociedade melhor, mais igual, e faz com que a economia interna do país tenha uma dinâmica capaz de fazer com que a roda da economia não pare de girar. E para Pelegrino, Márcio e a nossa população toda que está te ouvindo agora, poder viver nessa cidade perfeita, ou pelo menos bem melhor do que o que encontramos agora, tem investimento, Pelegrino? Porque eu acho que todo mundo sabe que a prefeitura hoje se encontra num caos e deve se encontrar também num caos econômico. Como é que se faz para conseguir esses investimentos para melhorar a saúde, melhorar a mobilidade urbana, melhorar a educação e tudo que se precisa melhorar nessa cidade? Eu diria que Salvador é uma cidade viável. O que é que falta em Salvador? Falta ordem. O que eu tenho ouvido na rua aí é o seguinte: Salvador está uma desordem total. Não tem prefeitura, não tem administração, não tem autoridade municipal. Essa autoridade não se manifesta na cidade. Então é preciso que haja autoridade do município para botar ordem na cidade. Essa é a primeira coisa. E não tem plano de futuro. A prefeitura não tem um roteiro de pela onde ela tem que caminhar. Primeiro, para recuperar a sua capacidade de autofinanciamento. O que é isso? É a cidade poder fazer o que é a lição básica. Cuidar da iluminação, deixar a cidade iluminada, cuidar do lixo, coletar o lixo, não deixar o lixo se acumular, principalmente nos bairros populares, conservar as vias de circulação da cidade em perfeito estado de conservação. Então, hoje, a buraqueira é generalizada. Não tem sequer sinalização horizontal na cidade e vertical. Isso é o básico. E ter recursos para manter os serviços essenciais que são públicos funcionando, saúde, educação, assistência social, e até ampliar, porque os serviços que são prestados são muito precários. Então você tem que não só ampliar, mas como também elevar a qualidade. Mas isso também não é suficiente, isso é o básico. Nós temos que ter recursos também, não só para esse básico, mas como também para fazer investimento estratégico na cidade. O caos da cidade é o trânsito hoje. As pessoas levam 2 horas de sua casa para chegar no trabalho.
sofrendo, 1 hora dentro de um engarrafamento em pé. Isso é inaceitável. Isso tem que mudar. Como é que você muda isso? Muda isso com transporte de massa estruturado. Ou seja, você tem que ter um sistema de transporte na cidade, que você tenha o trem do subúrbio revitalizado, funcionando direitinho, com horário, todo dia. Esse trem integrado aos demais modais da cidade. No caso do trem do subúrbio, a nossa ideia é que o trem saia de Paripe, quando ele chega na calçada, ele tem um ramal que vai até o terminal da França e outro que vai pela São Martim para chegar à região do Iguatemi. Isso é muito importante. Você vai sair de sua casa, de Paripe, e em meia hora você vai chegar no seu destino de trabalho. A mesma coisa em relação ao metrô. O governo do estado resolveu viabilizar o metrô de Salvador. O metrô de Salvador só vai sair porque o governo do estado resolveu viabilizar. Então, nós estamos aí arrumando 1.850 bilhões do governo do estado e do governo federal. Isso fez com que a iniciativa privada ela entendesse que agora o metrô vai sair e a iniciativa privada vai botar mais 2 bilhões e isso vai viabilizar a conclusão da linha 1, que é da Lapa até Pirajá, que hoje só está até o acesso norte. E quando chegar em Pirajá, vai viabilizar economicamente para chegar até Cajazeiras. E a construção da linha 2, que vai sair do Bonocô, vem da Lapa, entronca no Bonocô, mas ela segue direto, passa pela região do Iguatemi, paralela ao aeroporto, chegando até Lauro de Freitas. Então você vai ter 2 linhas troncais que vão ser alimentadas pelo sistema de transporte coletivo natural. Então você vai poder percorrer rapidamente a cidade. E você tem que investir em novas vias na cidade. Salvador é um vértice. Você tem aqui a BR-324 e o trem suburbano e a própria Avenida Suburbana. E aqui você tem a Avenida Otávio Mangabeira, que é a Avenida da Orla, e a paralela. Nesse sentido aqui, você não tem vias. Então você tem que fazer isso para chegar aqui. Se você sai do subúrbio, você tem que fazer isso para você chegar, certo, no aeroporto. Então, se você tiver uma ligação direta, você vai poder fazer isso, que é o que tem. Só tem uma ligação, que é a Luiz Eduardo, tem a Gal Costa, que não ainda está plenamente integrada, que ela tem que ser requalificada, e a construção da 29 de março, que é uma avenida que vai ligar a Orla à BR-324, que vai ser justamente essa ponta aqui. Você vem pela Orlando Gomes, quando você chega na paralela, aí você, ali na altura do Parque Tecnológico, você vai ter uma avenida que vai chegar até a BR-324, passando pela via regional. Qual é a importância disso? É que a via regional é um pequeno anel de contorno a Cajazeiras. Pela via regional você tem Cajazeiras por Águas Claras, você tem Cajazeiras pela 5 e pela 6, e você tem Cajazeiras pela 8. Então, se você sai ali da via regional de Cajazeiras, em 15 minutos você está na paralela. E em 15 minutos na paralela você pega o metrô e vai embora. Então, o sistema de transporte da cidade tem que ser requalificado. E há também a possibilidade de você fazer o canal da Vasco da Gama, que já tem uma parte, está sendo feita outra, através de BRT, que é um ônibus articulado, que vai andar numa via exclusiva, com ar-condicionado, tudo direitinho. Ele vai sair da Lapa, passar pela Vasco da Gama, na Vasco da Gama ele entra ali na Juraci Magalhães, da Juraci Magalhães ele entronca à direita para ir para Pituba e ele entronca à esquerda para ir para a região do Iguatemi. Isso é uma questão importantíssima, inclusive para as pessoas que estão aí agora te ouvindo nos ônibus. Isso tem prazo, Pelegrino, para acontecer? O metrô, a fórmula já está viabilizada. A nossa expectativa é que agora, em agosto, aconteça a licitação para a linha 1 e 2, a conclusão da linha 1 até Pirajá e a construção da linha 2 do Ponocô até Lauro de Freitas. Uma parte da Vasco da Gama já está sendo requalificada e, juntamente com o governo do estado e o governo federal, nós estamos discutindo já a 29 de março e o resto do sistema integrado. E aí é que é a questão que eu falava e quero agora repetir. O próximo prefeito ele pode tomar medidas que podem melhorar a performance econômica do município. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai arrecadar melhor e vai gastar melhor do que ele está gastando. Tem muito desperdício na prefeitura hoje que pode ser eliminado. E eu farei isso logo nos primeiros dias da administração. Vou revisar todos os contratos, todos os custos da prefeitura, já aí vou fazer uma economia no final do mês. Vamos adotar medidas também para poder melhorar a arrecadação do município. Mas não é só em relação a isso, não. Em relação à saúde, o governo do estado é importante para complementar as ações da prefeitura, em relação à educação, em relação à geração de emprego e renda, em relação a fazer intervenções no sistema viário da cidade. Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo. Esse estudo detectou
12 pontos críticos em Salvador. Se esses pontos fossem resolvidos, melhoraria em muito a circulação na cidade. Cito um exemplo, a região do Iguatemi. A região do Iguatemi é a região da cidade que passa a maior quantidade de ônibus, caminhões, carros de passeio e motocicletas. Aquela região ali é uma região que está travada, completamente travada. Se passa 1 hora no engarrafamento. Nós vamos fazer um conjunto de pontes, viadutos, pontilhões, passagens de nível, passarelas, que o trânsito vai fluir ali naquela região. Tem ali aquela saída do Itaigara, que é a sinaleira mais longa do mundo, 4,5 minutos. Vai ter um pontilhão ali que vai evitar aquela sinaleira. No Lucaia, você tem aquela interseção do Lucaia, vai ter 2 pontilhões ali, o trânsito vai fluir. Saindo da Tancredo Neves, você vai ter um mergulho direto para Magalhães Neto, não vai ter aquela retenção, como também você vai poder livremente ir na direção da paralela. Você tem aqui, quando você chega no final da Avenida CM, você quer passar para o outro lado da Avenida CM, para ir para Pituba, você tem que ir lá praticamente no Rio Vermelho para voltar. Vai ter um pontinho ali que você vai seguir direto, como também quando você vier de lá, você vai seguir diretamente para Juraci Magalhães. Esses recursos são do governo federal e do governo... São recursos do governo federal e do governo do estado. Essas intervenções estão estimadas hoje na ordem de 600 milhões de reais. São 6 vezes o que a prefeitura tem para investir por ano. Então, só com o governo federal e só com o governo do estado é que nós temos condições de viabilizar essa intervenção, que é uma intervenção essencial para melhorar a circulação em Salvador. Eu estou dando alguns exemplos da importância que o governo do estado e do governo federal tem para o próximo prefeito. O próximo prefeito tem que estar muito afinado com o governo do estado e com o governo federal. E é isso que eu tenho pregado nessa campanha eleitoral. É preciso ter um prefeito que tenha afinidade. Porque o momento que o Brasil está vivendo é aquele momento que eu falei lá atrás com Lula e agora com Dilma, que é o momento de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde, de cuidar da educação, de cuidar da juventude, de cuidar dos idosos, das crianças. Então é preciso que haja em Salvador um prefeito que tenha identidade com esse projeto, que hoje está no Brasil com Dilma, esteve com o presidente Lula e agora na Bahia com Wagner. Você veja, a presidente Dilma ofereceu 10 unidades de pronto atendimento para Salvador. Unidade de pronto atendimento é unidade de urgência e emergência. Quando você está passando mal, você vai lá e resolve o seu problema. De 100 pessoas que vão a uma unidade de pronto atendimento, 97 pessoas têm seu problema resolvido. Você está com a pressão alta, está com a descompensação de diabetes, está com mal-estar, está com a gripe forte, teve uma pequena fratura, certo? Você vai lá e resolve o problema. Só 3 pessoas vão parar no hospital. Nós só temos 2 unidades de pronto atendimento em Salvador funcionando. Uma em Escada, no subúrbio, que foi até uma luta nossa, que é mantida pelo governo do estado. O governo do estado gasta R$1,5 milhão para manter essa unidade, atende 400 pessoas por dia. E a outra no Hospital São Jorge, ali no Largo dos Mares. Não tem uma unidade de pronto atendimento da prefeitura. Por que a prefeitura não fez? O governo federal ofereceu 10 unidades de pronto atendimento. Porque a prefeitura não entende que é importante cuidar desse tipo de parte da saúde. Ela joga tudo nas costas do governo do estado. Acaba esse pessoal todo indo para onde? Para as emergências do Roberto Santos, do Hospital Geral do Estado, do João Batista Caribé no subúrbio, do Ernesto Simone, quando o seu problema podia ser resolvido no posto de saúde ou podia ser resolvido na unidade de pronto atendimento. Então, é preciso ter um prefeito que entenda a importância disso, como eu. Eu vou trazer essas 10 unidades de pronto atendimento. Então, nós vamos ter 14 unidades. 4 que o estado fará, 2 já fez, mais 2 que está fazendo, mais 10 da prefeitura. Então, em cada região de Salvador, você vai ter unidade de pronto atendimento funcionando com médico, com profissionais, capazes de resolver os problemas básicos e de urgência e emergência da população. Eu torço realmente para que, se você for eleito, para que você faça realmente um excelente governo e que a gente possa viver nessa cidade que você quer morar e na cidade que, obviamente, eu quero morar e que todos vocês que estão nos ouvindo querem morar também. Eu agradeço sua presença aqui no nosso Buzu. A gente já está chegando no ponto, vamos ter que descer agora. Muito obrigado e sempre que precisar, estamos aqui à sua disposição no nosso Buzz TV. Eu que agradeço a você, Márcio. Eu acho que é uma coisa importante porque as pessoas estão aí no trânsito, presas no engarrafamento, sofrendo, mas pelo menos podem ouvir uma palavra de alento, uma palavra de solução. Eu acho que esse é o grande serviço que você presta, a informação que você presta no dia a dia, e a informação é tudo em nossa sociedade. Então eu espero ter dado contribuições para que você que está nos ouvindo aí no ônibus, está nos vendo nos ônibus, possa entender mais da nossa cidade e principalmente as soluções para ela. E também tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho mais
de Nelson Pellegrino. É isso. Um abraço, pessoal. Até mais. Até o próximo programa.